Oi, tudo bem? Esse vídeo é o tão esperado parte 2 do conciliador back-office, onde nós vamos focar na conciliação automática. Então, se você utiliza o financeiro do Proteus, não perde esse vídeo. Vamos lá? Então vamos lá. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, vamos te contextualizar. Então, ocorreu já um vídeo, a parte um, onde a gente fala sobre toda a parte de preparação e como você fazer a conciliação bancária manual no Proteus, certo? Eu coloco aqui esse vídeo até como um pré-requisito. Então, se você não assistiu ainda a parte um desse vídeo, vá lá, assista, cumpra todos os pré-requisitos, senão você não vai conseguir seguir comigo aqui nesse vídeo. Combinado? Então, vou deixar aqui nos cards o link no material de apoio também, para vocês primeiro assistirem a parte um e aplicarem as configurações no Proteus de vocês, certo? Como eu disse no início, a parte 2 vai tratar especificamente sobre a conciliação automática. Então vamos lá. Como é a rotina de conciliação que vocês usam hoje, de conciliação automática? É a FINA 473. Ele parte do pressuposto que você já tem os movimentos bancários no Proteus e, por meio da importação de um arquivo de conciliação de extrato no layout KNAB, ele vai conciliando as baixas. E ele também permite que você inclua lançamentos que só ocorreram no banco, desde que você classifique informando a natureza, certo? Então, são essas funcionalidades que vocês usam hoje. Agora, o que esperar do conciliador back-office, né, da CTBA 940, como ficou essa funcionalidade de conciliação automática? Então, ela vai se basear nos mesmos dados, pessoal. Vocês vão ter que estar com os títulos baixados, certo? O que vai ser conciliado aqui vão ser apenas os movimentos bancários. E a novidade são essas duas aqui abaixo. O primeiro é que vai permitir que essa configuração do extrato KNAB ela seja esquedulada à importação, para que seja importado automaticamente pelo scheduler, certo? Por isso que eu gravei para vocês aquele vídeo sobre o novo scheduler, já era em preparação para esse aqui. Então, estando com a importação do arquivo esquedulada, o Proteus, por meio dessa rotina nova, vai trazer o MET 0023, aonde vai conciliar para você as baixas com o extrato de forma automática. E ele vai possibilitar também, é um diferencial em relação à rotina anterior, a conciliação automática de tarifas e lançamentos que só ocorreram no banco. Então, basicamente, o escopo permanece o mesmo, certo? Você não espere que o conciliador, quando ele identificar algo no extrato, se no Proteus não tiver baixado, ele vá, ache o título e baixe o título e concilie para você. Isso aí não, certo? Ele realmente vai substituir a rotina anterior e vai conciliar apenas os movimentos bancários que já estiverem baixados. E se você já utilizava essa parte de conciliação automática por meio de extrato, a configuração do layout é a mesma. Ah, mas e se eu não uso? Quero usar. Já tem vídeo aqui, pessoal. Há mais de 8 anos a gente ensinando vocês passo a passo como utilizar a conciliação automática no Proteus. Então, observa que você tem todas as informações para poder seguir esse passo a passo do vídeo, certo? Mas você pode estar se perguntando, mas não é por API? Eu pensei que como era novo já ia vir por API. Então, o que a gente tem para responder para vocês sobre a parte de API? Então, a conciliação automática por API, ela ainda está em desenvolvimento. Eu conversei com o pessoal da TOTOS, mas ainda não temos datas para disponibilizarmos para vocês, certo? Então, ela vai ocorrer no futuro próximo. O Proteus está sendo preparado para isso. Está em projeto piloto primeiro o Banco do Brasil. Então, da forma como está hoje, a conciliação do conciliador back-office, ela está disponível apenas por meio de arquivo KNAB de extrato, certo? O mesmo que vocês utilizavam antes. A diferença é a interface e o scheduler que vai automatizar a importação desse arquivo, combinado? Então, vamos lá. Aproveita, acessa aqui embaixo do link, informa teu e-mail, recebe todo o material de apoio, dê um trabalhão, testar, simular e colher tudo isso para vocês. Então, vamos lá e aproveita. E queria deixar para vocês algumas opções
de novos vídeos, como por exemplo, todo mundo quer um processo de conciliação completo, né? A gente já viu que o conciliador back-office ele já pega na ponta final, já no movimento bancário. Então, qual seria o que eu preciso parametrizar, configurar no Proteus para que eu utilize todas as ferramentas dele para facilitar a minha conciliação? Essa é uma boa ideia de vídeo. Outro ponto que eu queria ouvir aí de vocês, será que vale a pena um vídeo atualizado com a configuração de extrato KNAB? Então, a gente já tem um aqui, mas como eu falei, é de 8 anos atrás. Se vocês acharem que vale a pena ou preferem esperar o da API, me deixa saber, fala aí nos comentários. Como a gente vai fazer a conciliação, a configuração, né, da conciliação automática no Proteus? Então, o primeiro passo vai ser necessário nós criarmos uma estrutura de pastas dos extratos. Isso aqui vai ser importante, o primeiro passo, você identificar qual é o root path do teu Proteus, abrindo o teu app Serverine. Eu trouxe um print aqui para vocês, de um app Serverine comum. Observa ali o root path dele, vai estar na pasta TOTUS Proteus Data. Então, você vai ter que criar uma estrutura de pastas dentro de Proteus Datas. Para quê? Para que o novo conciliador, quando for schedular a rotina, possa identificar em que pasta está, certo? Então, você vai criar pastas por conta corrente. Então, a cada conta corrente que você for fazer a configuração, você vai ter que criar a mesma estrutura de pastas. Eu trouxe aqui um modelo de estrutura de pastas para mostrar para vocês. Inclusive, está bem orientado no material da TOTUS, certo? Então, por exemplo, lá em Proteus Data, que era o meu root path, eu coloquei a pasta extratos e dentro dela eu separei por banco e conta. Veja que o exemplo que eu coloquei aí é do banco 341, Itaú, conta 001. Dentro dele, observe que ele tem dividido 4 pastas principais, que vocês vão seguir a mesma estrutura aí na base de vocês, certo? A de configuração, onde vai estar o teu arquivo de configuração, a de falha de processamento, a de processados e a de processar. Então, essas 4 pastas são necessárias serem criadas primeiro para que sejam feitas as configurações, combinado? Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai fazer a configuração da conciliação automática e vocês vão entender melhor para que vão servir essas pastas. Então, da feita que você criou a estrutura das pastas, conforme foi orientado, o segundo passo você localizar a configuração lá em parâmetros de banco, desse mesmo banco, agência e conta escolhido para ser conciliado, certo? Você vai acessar o módulo financeiro e vai seguir o menu atualizações, cadastros, parâmetros de banco. Você vai localizar o banco, agência, conta e subconta e vai alterar. Eu trouxe aqui um print para vocês de um exemplo. Você vai selecionar ele e vai clicar em alterar. Veja que vai aparecer uma aba nova, a aba chamada Extrato Conciliação Automática. Tá vendo ela aqui? Essa aba aqui. Ela vai vir vazia, pessoal. Vocês vão ter que preencher ela conforme vocês forem fazer a utilização do conciliador back-office, certo? Então, é importante que você preencha todos esses campos. Eu vou olhar com vocês um por um deles. O primeiro aqui vai perguntar para você se você vai usar importação automática. Então, se você for fazer via scheduler, você vai ter que colocar essa opção como sim, certo? Mas na frente eu vou mostrar que tem outra opção, por manutenção de extrato, que você pode colocar como não. Aqui ele pergunta sobre a conciliação automática. Aqui vai estar todos os não conciliados, os conciliados. Eu coloquei aqui como todos, certo? Depois vocês olhem direitinho as opções que tem aqui. Vai colocar qual a filial de processamento, qual a extensão do arquivo de retorno, ele continua o mesmo, é um arquivo .ret. Vai colocar como é o nome do teu arquivo de retorno, de configuração, que é o extrato.rec. E aqui você vai colocar aquele primeiro pasta que eu falei para vocês criarem, né? Extratos, banco, agência e conta e a pasta de configuração. Então, aquela pasta que você criou, você vai colocar ela igual aqui, certo?
A pasta processar, você vai colocar nesse caminho aqui, diretório de processo. Aqui é que vai estar o arquivo, logo que você baixa lá do gerenciador do teu banco, você vai colocar o arquivo aqui para ele poder ser processado automaticamente pelo scheduler, certo? Você vai colocar aqui em dir backup o caminho da pasta processados. Aqui em dir falha, você vai colocar o caminho de uma pasta para que ele coloque os arquivos que porventura deram falha de processamento, certo? E aqui tem mais esses dois campos. Vai processar o extrato por arquivo bancário ou por API. Como eu falei, só está disponível por arquivo bancário. Então, vamos colocar arquivo bancário. E esse último aqui, efetivar tarifas, como eu falei, é uma nova funcionalidade, certo? Que vai ajudar bastante vocês naquelas tarifas que são recorrentes. Ele vai ajudar você a efetivar esses encargos, tarifas, IOF e CPMF de forma automática, desde que você informe e deixe parametrizado qual natureza vai ser utilizada. Eu vou mostrar para vocês mais na frente, certo? Então, você vai ter a opção de utilizar esses recursos e tudo vai estar parametrizado nos teus parâmetros de banco, certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Criei as estruturas, configurei os parâmetros dos bancos, vamos agora para a parte de parâmetros. Então, é importante que você preencha esse parâmetro aqui, MVFNAT com o quê? Então, esse parâmetro, ele vai definir qual a natureza financeira para poder classificar os movimentos bancários de tarifas, encargos IOF e CPMF. Então, é um parâmetro e nele você vai informar qual é a natureza. Eu trouxe um print para vocês, até um print clonado, né, já para aparecer aqui a descrição do parâmetro e informando qual natureza eu uso para esses casos aqui na minha base de teste. Ah, mas Romena, eu uso uma natureza para tarifa, outra para encargo, uso outra para IOF, uso outra para CPMF. Como é que eu faço? Aí tem canto de informar uma só. Observa aqui embaixo que existe um ponto de entrada, certo? Onde você pode fazer a manipulação da natureza para esses movimentos bancários, certo? Então, ou você informa uma só nesse parâmetro, caso você for utilizar a efetivação automática dessas tarifas, ou se você tem um detalhamento, você vai ter que tratar isso por meio de uma customização de um ponto de entrada, combinado? Então, vamos lá. Feita a parametrização, o quarto passo é criar o scheduler, certo? Vamos fazer o agendamento para que seja feita a importação automática do teu extrato KNAB. Então, você vai lá no configurador, vai seguir o caminho ambiente, cadastro, scheduler, agendamentos, cadastros, clica no botão incluir. Eu vou mostrar aqui tela a tela para vocês. Então, vamos lá. Então, eu estou lá no meu scheduler novo, vou clicar na lateral em agendamentos, vou clicar no botão novo. Pronto, veja que ele vai perguntar na inclusão do agendamento qual rotina, né, você vai incluir esse agendamento. Então, vai ser a FINA 475. Observa que ele vai te pedir os dados para a primeira execução, qual vai ser o dia, qual vai ser o horário. Olha lá, esse dia e horário é um pouco vida real, então já estou merecendo like nesse vídeo, né? 8 horas da noite, a pessoa preparando para gravar. Então, vamos lá. Coloca lá a data e o horário da primeira geração. Lá em periodicidade, você vai decidir quando você quer que isso gere. O meu exemplo aqui, eu coloquei que ele fosse diário. E lá embaixo, eu coloquei que ele fosse recorrente. Então, todos os dias, às 8 horas da noite, o Proteus vai lá na pasta processar, vai localizar o arquivo e vai puxar para dentro do Proteus. Certo? Essa é a forma como eu configurei aqui. Você pode configurar aí assim também, ou conforme for a realidade aí da tua empresa. Na parte de parametrização, você avança, ele pede que você informe a empresa, a filial, o módulo, o usuário e a descrição. Eu coloquei bem simples aqui, job extrato bancário automático, igual tá a orientação no TDN, certo? Avançar. Observe que, para concluir, ele só mostra um resuminho, né? Qual é o processo, FINA 475, periodicidade diária, às 20 horas, recorrência sim. Primeira execução, ele vai colocar aqui qual é a data e hora da primeira execução. Avançou, finalizou, o teu scheduler está criado.
Então, para mais detalhes, você pode assistir o vídeo lá do Smart Scheduler, que lá você vai ver como monitorar, né, se o scheduler está rodando e até mesmo tem a opção de executar agora, né, que caso você queira rodar ele num período diferente daquele horário que você programou, você pode fazer diretamente pela nova funcionalidade do Smart Scheduler, certo? Agora, digamos que eu não queira deixar schedulado. Eu tenho uma outra alternativa, sim, eu coloquei ela aqui no ponto 5. Então, você pode fazer a importação manual utilizando a rotina manutenção de extrato, a FINA 474. Para isso, você vai acessar o financeiro e vai seguir o caminho do menu. Atualizações, movimento bancário, manutenção de extratos, botão importar. Trouxe aqui também o passo a passo para vocês. Então, você vai acessar a rotina, vai estar lá o botão importar. Observe que ele vai te pedir banco, agência, conta, subconta e um breve descritivo do que você vai fazer. Eu botei aqui um exemplo, teste de importação, mas fica a seu critério como você vai querer identificar, como, por exemplo, período, alguma coisa assim, do arquivo que você está importando, certo? Observe que primeiro você vai ter que informar onde está o arquivo de configuração. Veja que eu coloquei o mesmo caminho, então vai estar lá extrato.rec, abrir. O segundo, você vai ter que informar o caminho aonde vai estar o teu arquivo de retorno, .ret. Então, eu botei lá no mesmo caminho que vocês viram, vai estar no diretório processar. Então, você vai selecionar ele e vai clicar em abrir. Feitos os dois, já preenchi o de configuração, já preenchi o de extrato, eu vou clicar em finalizar. Processo concluído. Pronto, então vocês observam que ele já apareceu aí o terceiro teste de importação que foi feito. Então, eu posso selecionar ele e clicar lá no botão visualizar para poder ver o que foi importado. Essa dica é bem legal. Pronto, eu trouxe aqui para vocês, certo? O arquivo que nós acabamos de importar. E observe que ele traz todo o detalhamento do que veio. Essas informações, pessoal, é que vão alimentar a tabela SIG, que é os itens do extrato, né, importado. Ela que vai servir para a gente conciliar lá pelo conciliador back-office, comparando com a FK5, certo? Feito isso, eu vou deixar aqui o resumo do passo a passo para vocês. Lembrando que a manutenção de extrato, ela é alternativa. Agora, como a gente vai utilizar, propriamente dito, a conciliação automática? Isso eu vou mostrar direto do Proteus. Vamos lá? Pronto, então eu estou aqui no conciliador, back-office. Eu vou localizar aqui e vou direto para a opção de conciliação bancária automática, o MET 0023. Similar ao funcionamento do manual, primeiro passo após escolher o MET é vir aqui em ver filtros. Vou preencher os filtros conforme as informações que eu quero localizar. Está aqui a data, inicial, final, banco, agência e conta e vou aplicar. Pronto, observe que ele já vai trazer alguns como S de conciliados e o MET-A de automático. Alguns ele identificou de forma automática, mas ele não conciliou. Está aguardando uma aplicação de conciliação minha para poder ele confirmar o que for conciliar. E já outros em dados não encontrados, ele vai trazer aqui ao lado, certo? Para que eu possa verificar e fazer a conciliação. Voltando aqui para dados de conciliação, nesses três pontinhos, ó, vocês podem visualizar os conciliados e você pode também cancelar um match caso você discorde, né, da conciliação sugerida, certo? Vamos fazer de conta que eu concordo, certo? Com essas aqui que ele sugeriu, os valores estão batendo sim. Então, eu vou primeiro aplicar aqui a conciliação. Pronto, veja que ele carregou e mudou os status de todos para conciliados, certo? Então, lembre-se que os que tiver como não conciliados, é só você aplicar a conciliação para que ele possa se tornar conciliado.
todos da forma automática. Só lembrando, na direita, os meus movimentos bancários e na esquerda, os movimentos de extrato que foram importados do arquivo KNAB de extrato, que ele alimentou a tabela, como eu falei para vocês, ASIG. Vamos agora para dados não encontrados, para eu mostrar para você um caso, por exemplo, do que fazer que vocês vão pegar aí no dia a dia de vocês. Tá vendo aqui que eu tenho dois movimentos na esquerda que vieram no extrato separados, um de 26.000 e outro de 44.000. E tenho um movimento bancário na direita que é de 70.875. Ou seja, a soma desses dois aqui, eu vou marcar, bate exatamente 70.875 com esse registro aqui que ocorreu no meu extrato bancário. Então, pode ocorrer dessa forma, como eu estou mostrando para vocês, como pode ocorrer o contrário. Pode vir detalhado no Proteus e pode vir unificado no teu extrato bancário. Nessas situações, o Proteus vai ter mais dificuldade de identificar. Então, o que ele não identificar, você vai vir aqui. Você pode marcar os equivalentes, como eu marquei esses dois e marcar aqui. E você pode fazer a aplicação do match, clicando nesse botão aqui abaixo, certo? Vai ter uma intervenção sua. Ou você pode solicitar ao banco que mande as informações aglutinadas para que bata com o Proteus, certo? Então, quando for situações em que a FK5 tiver um registro ou mais que somados no banco vem um só, você pode fazer a intervenção manual selecionando a SG, selecionando a FK5 e fazendo a aplicação do match. Pronto, o match foi aplicado. Vamos ver lá como ficou. Os dados conciliados, eles já vão aparecer aqui, certo? Só que aí observem que ele parece como conciliação manual. Por quê? Porque eu intervi na efetivação, certo? Para salvar isso aqui, você vai vir aqui em aplicação da conciliação. Pronto, veja que tudo ficou conciliado direitinho, identificando o que foi feito manual, certo? Gente, eu acho que era tudo isso. Vamos voltar para a apresentação? Bom, então, eu vou deixar aí na tela para vocês o resumo do passo a passo para vocês fazerem a conciliação de forma automática, né? A configuração dela. Lembrando que essa rotina tem data de descontinuação agora, né? Final de outubro, e ela vai deixar de ser acessível a partir de janeiro de 2025. Então, corre lá para colocar em prática esse passo a passo. Se você gostou, aproveita, deixa o teu like. Ninguém sabe tudo, use a rotina de comentários. Aproveita e avisa os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. A UserFunction é uma consultoria especializada no ERP Proteus da TOTVS. Se você precisa de suporte especializado, customização ou qualquer outra questão relacionada ao ecossistema Proteus, não deixe de entrar em contato pelas informações que estão aparecendo aí na tela.